Ezequiel, capítulo de número 36. Vou ler aqui do verso 1 ao 3 e vou ir seguindo um pouco neste texto. Se você não tem Bíblia, irmão, arruma uma. Arruma uma. Na hora que a gente estava tomando um café ali, né? Eu tenho uma Bíblia que eu até parei de usar ela na igreja para não sumir. Tem 22 anos que eu tenho aquela Bíblia. Nunca perdi ela em lugar nenhum. Nunca esqueci ela em lugar nenhum. 22 anos. E quando eu fico lendo ali, eu vou lembrando de experiências, revelações, coisas que Deus falou comigo através da palavra. Então, tem esse hábito. Diz o texto: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Pois que disse o inimigo contra vós. O que é que o inimigo disse? E as alturas antigas são nossas para a possuirmos. Verso 3. Portanto profetiza e diz: Assim diz o Senhor, porquanto sim, vos assolaram e vos devoraram de todos os lados, para que ficasseis feito herança do resto das nações, e tendes andado em lábios paroleiros, e chegaste a ser a infâmia do povo. Preste atenção aqui. Esse texto está dizendo sobre a nação de Israel. A nação de Israel que um dia foi temida, a nação de Israel que um dia foi respeitada, a nação de Israel que estava em uma cidade e a sua fama já corria em outra cidade, agora é uma nação que está difamada. Agora é uma nação que está destruída. Agora é uma nação que teve os seus montes dominados pelo inimigo. E o texto diz que Israel agora é motivo de calúnia na boca do povo. Conversas dos lábios paroleiros, ou seja, o povo agora debochava da nação de Israel, o povo caçoava da nação de Israel, o povo ficava rindo da nação de Israel. Quando eu digo a nação de Israel, eu quero falar do povo de Deus, o povo que foi escolhido, o povo que foi separado, o povo que foi chamado. Então esse povo que foi escolhido, agora é chacota na boca do povo. Israel foi assolada de todos os lados, e o povo agora difama. Israel é coisa antiga. Israel um dia foi poderosa. Israel um dia teve Deus do seu lado. Israel um dia foi temida. Agora Israel e nada é a mesma coisa. Israel perdeu o valor. Que silêncio, gente. Israel está na ruína. Israel está vivendo os seus dias de dor e vergonha. Verso 4. Verso 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes d'água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Verso 5. Olha a situação de Israel. Escárnio das nações, é o resto das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com
toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para o lançarem fora a rapina. O que que os inimigos fizeram, irmão? Eles assolaram a nação de Israel, destruíram tudo. Israel vivia agora na miséria. Israel vivia como o resto das nações. Israel, que um dia era o topo, era o referência, agora Israel está no pó. E eu vou frisar: Israel que Deus escolheu. Israel que Deus separou para ele, agora está vivendo esta situação. Então, querido, precisamos tomar cuidado. Não é porque Deus me escolheu que eu posso fazer o que me dá na cabeça. Israel era escolhida, mas por que que Israel agora está nessa situação? Está vivendo este tempo de total destruição e tragédia. Você viu que o povo, eles arrebentaram com a nação de Israel. Os montes estavam dominados. Israel não era mais uma cidade fortificada. Israel não era mais respeitada. E os inimigos, eles estavam fazendo o quê? Possuindo a terra que Deus prometeu para o seu povo. Israel estava perdida. Israel estava sem direção. Então, este povo que tentou possuir a terra prometida, eles conseguiram algo. Diga o quê? Ninguém perguntou. Eles conseguiram algo. Pergunte o quê? Provocar a Deus. Tentaram possuir a terra de Israel. Tentaram possuir a terra que Deus prometeu para o seu povo. E Deus se levanta contra este povo. Deus se levanta contra esta nação. Assim diz o Senhor, o soberano: o inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossa propriedade. Israel, irmão, não estava vivendo a promessa que Deus tinha para ele, sim ou não? Sim. Israel não estava vivendo a promessa que Deus tinha para ele, mas a promessa ainda era para Israel. Talvez você não está vivendo o que Deus preparou para você, mas a promessa ainda é para você. Eu vou tirar fulano daqui e vou colocar ciclano para viver a promessa. Não vai dar certo. A promessa não é para ele, a promessa foi feita para você. Eles tentavam de todo jeito possuir a terra que era de Israel, mas não conseguiam. Por quê? Porque a promessa foi feita para Israel. Fica tranquilo, irmão. O tempo passa, mas a promessa de Deus não. O tempo muda, mas a promessa de Deus não. As pessoas mudam, mas a promessa de Deus não muda a seu respeito. Tentaram possuir a terra prometida. Aquilo que Deus prometeu para você, irmão, não adianta outro querer possuir, porque é seu. É seu. E lá no verso 8 do capítulo 36, Deus fala assim para a nação de Israel: mas vós, ó montes de Israel, olha o que Deus está dizendo agora. Você ouviu só a destruição, a tragédia, a derrota, a vergonha, a escassez de Israel, mas olha o que Deus está dizendo para Israel: vós produzirei os vossos ramos. Oh meu Deus do céu, Israel, você dará fruto para o meu povo, oh meu Pai, pois este povo já está
prestes de vir. Levanta a mão direita e pega logo se você está no culto. Está chegando o tempo da promessa se cumprir na tua vida. Eu vou falar de novo. Está chegando o tempo da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Só que eu não sei se você pegou. Eu queria ter tempo para ler esse capítulo inteiro com você. Mas essas coisas você só consegue no secreto. O que Deus está fazendo aqui com a nação de Israel? Deus está restaurando a terra. Deus está restaurando o quê? A terra. Primeiro Deus está falando com os montes. Primeiro Deus está falando da terra. Terra, você vai voltar a produzir. Você vai voltar a sustentar. Você vai voltar a prover para o meu povo. Deus está restaurando a terra. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ler numa outra versão aqui que eu não aguento não. O verso 9, Deus fala assim: estou com você. E olharei para você favoravelmente. Oh, Jesus. Irmão, tem gente que olha para você com zoião assim, ó, de inveja. E Deus olha para você de forma favorável. E eu estou preocupado com o invejoso olhando para mim. Se Deus está me olhando de forma favorável, olhe o invejoso o que quiser. Tem um olho de Deus sobre a minha vida, me guiando, me iluminando, me guardando e me protegendo. Eu olharei para você favoravelmente, e vocês serão arados e semeados. Preste atenção, querido. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Esta palavra é de Deus para o seu coração. Deus não precisa mudar você de geografia para operar um milagre. Deus muda a geografia que você está para glorificar o nome dele na sua vida. Tem alguém que crê nesse Deus aí? Dá um brado de... Deus não precisa tirar você daqui e pôr lá no outro canto do mundo para fazer algo na sua vida, não. Deus, ele muda o cenário que você está. Por isso, primeiro Deus restaura a terra. Aquilo que está à sua volta começa a mudar. Opa, está diferente. Está jorrando água, está brotando, está dando fruto. O que está acontecendo aqui? Estou entendendo nada, Jesus. Não entende não, mas continua caminhando. Deus vai mudar o cenário que você está vivendo. Deus vai restaurar a terra que te cerca para trazer aquilo que você precisa. Posso acabar ou não? E aí eu lembro do que Deus disse para o povo. Lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar, descer no pó, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei pecados e sararei o quê? Se Deus precisar mexer na geografia, irmão, para mudar a sua sorte, Ele mexe. Se Deus precisar revirar o lugar que você está, para o nome dEle ser exaltado, Ele revira. Para de pôr culpa no lugar. Entenda que o Deus que você serve não é limitado a nada. Um dia eu vou contar para você, quando eu comecei a me sentir inútil dentro do ministério. Culto segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e eu me sentindo inútil dentro do ministério. Um dia eu vou contar isso para você. Aí Deus, ele entra na geografia que você está.
sara a terra. Oh meu Deus. Sara a terra. Para quem? Para um povo que se humilha, para um povo que ora, para um povo que busca a face de Deus, para um povo que se arrepende daquilo que fez. E aí Deus se manifesta. Estou acabando. Capítulo 36, verso 21. Ezequiel 36, 21. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Oh meu Deus. Sabe por que Israel estava vivendo aquela situação toda? Por causa disso aqui, ó. Israel saiu de uma terra para outra e chegou lá, em vez de o nome de Deus prevalecer, os deuses daquela terra prevaleceu no coração de Israel. Verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações por onde foste. Israel profanou o nome de Deus ao praticar a iniquidade, e a nação foi escravizada. Então as nações consideraram aquela derrota como um sinal de fraqueza do Deus de Israel. E aí a honra de Deus, o nome de Deus ficou no meio do jogo. Opa! Esse aí é o Deus que tirou o povo do Egito? Esse aí é o Deus que fez maravilha? Esse aí é o Deus que sustentou no deserto? Esse aí é o Deus que derrubou muralhas? Esse aí é o Deus que entregou o Jebuseu, o Amorreu, o Eteu, o Eveu, os cananeus, tudo na mão desse povo? Que Deus é esse? Que agora deixa o povo aí a berlinda, na miséria, no pó, no fundo do poço. Então Deus, o que ele faz? Primeiro ele restaura a terra, diga amém. E agora Deus está restaurando a aliança. Deus agora está restaurando a aliança. Por quê? Primeiro Deus vem restaurar a aliança, a santidade do seu nome, porque quando chegasse a hora, todas as nações saberiam que o Senhor, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus. Mas por que Deus tem que restaurar a aliança? Porque o coração do povo já estava contaminado. Aí Deus estava lembrando: se você for o meu povo, eu serei o seu Deus. Se andardes na minha presença e obedecerdes os meus estatutos, aí eu vou agir na sua vida, diga amém. Mas eu gosto de Deus, mas eu não obedeço Deus, vai continuar gostando e não vai viver nada em Deus. Deus restaura a aliança com o seu povo. Deus, ele vai lá e lembra Israel quem ele era, o que ele fez e o que ele prometeu fazer pelo teu povo. E para terminar, verso 26. Aí Deus dizendo para o povo: a terra foi restaurada, a aliança foi restaurada. E aí Deus fala para o povo: eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus precisava restaurar o povo também, para que eles pudessem viver a promessa. Não se vive promessa fora da aliança. Mas que promessa é essa que eu não vivo? Então pode olhar, querida, alguma coisa na aliança está errada. Alguma coisa na aliança não está funcionando, porque não se vive promessa
fora da aliança. Não se vive promessa fora do propósito de Deus. E quando lemos isso aqui, podemos pensar, mas por que Deus restaura a terra primeiro? Por que Deus restaura a aliança primeiro, para depois restaurar o povo? O povo tem que ser restaurado para voltar para a presença de Deus. Amém? Não, a aliança tem que ser restaurada. O compromisso tem que ser restaurado, para depois eu caminhar. Isso aqui é igual um casamento. Depois que você faz a aliança, é que você vai morar junto. Não é antes, é depois. Depois que você faz a aliança, agora nós somos carne da mesma carne, osso do mesmo osso, e vivemos debaixo do mesmo teto. A promessa de Deus, meu irmão, ela não é feita fora da aliança. E por que Deus faz isso com o povo? Restaura a terra, restaura a aliança, e depois Deus restaura o povo. Se era o povo que estava sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Então tem que cuidar do povo primeiro, depois arruma a terra, cura o povo, que o povo vai cuidar da terra. Essa é a nossa ideia. A ideia de Deus é: cura a terra, para depois curar o povo. Porque se eu curo o povo numa terra doente, eles vão adoecer de novo. Por isso que ele muda a sua geografia, o que está à sua volta, para depois mudar você. E aí, só para terminar, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e eu termino aqui essa palavra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Oh, Jesus! Primeiro Deus forma o homem do pó da terra. Deus, ele restaura a terra, para que você veja que a geografia em que você habita, ela é favorável para você vencer, ela é favorável para você romper, ela é favorável para você construir, ela é favorável para você recomeçar a tua história. Porque a história de Deus com o homem começou na terra. Então eu vou sarar a terra. E depois que Deus faz o físico, constrói o bonequinho de barro, depois Deus mexe com o interior do homem e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vidente. Por que Deus restaura a terra? Por que Deus restaura a aliança? Por que Deus restaura o homem por último? Por quê? Para que o homem aprenda a depender de Deus, para que o homem veja que tudo que está em sua volta é por causa de Deus, para que o homem veja que tudo que ele possui é por causa de Deus.